Vamos juntos explorar o universo da tecnologia e das ciências. Inscreva-se, comente, dê seu like, apoie o nosso canal. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre um tema fascinante e cada vez mais relevante, o Big Data. Nosso mundo moderno está sendo moldado pela abundância de informações e pela capacidade de processá-las de maneira inovadora. Ao explorarmos a história do Big Data, entenderemos como chegamos a esse ponto e como essa revolução está impactando nossas vidas diárias. Para compreendermos a importância do Big Data, precisamos voltar aos primórdios da história escrita. Desde os tempos antigos, a humanidade tem buscado registrar informações para preservar conhecimentos e memórias. Primeiro, foram as tabuletas de argila, depois o papel, os livros e as bibliotecas. Esses avanços na comunicação e no armazenamento de informações foram cruciais para a evolução das sociedades e para o progresso da humanidade. Com o advento da era digital, testemunhamos uma verdadeira transformação na forma como produzimos, armazenamos e compartilhamos informações. A popularização dos computadores e dos dispositivos eletrônicos permitiu que processássemos grandes quantidades de dados localmente. A capacidade de processamento dessas máquinas foi aumentando exponencialmente, abrindo caminho para novas possibilidades e desafios. No entanto, o grande salto para o mundo do Big Data veio com a criação da internet. No final do século XX, a internet conectou pessoas e organizações em uma rede global sem precedentes. Essa conectividade em massa possibilitou o compartilhamento de informações em uma escala sem precedentes. Surgiram os sites, as redes sociais, os serviços online e muitas outras plataformas que geraram uma quantidade massiva de dados todos os dias. Conclusão. Em suma, o Big Data é resultado da combinação de uma longa trajetória histórica que vai desde a escrita até a criação da internet. Hoje vivemos em uma era em que somos capazes de coletar, armazenar e analisar enormes volumes de informações, alimentados por avanços tecnológicos e pela nossa crescente dependência de dispositivos digitais. No entanto, é importante lembrar que a capacidade de processar esses dados em escala só é útil se soubermos extrair insights valiosos deles e utilizá-los de maneira ética e responsável. O Big Data é um campo vasto e desafiador, que continua a evoluir e a moldar o nosso futuro. O Big Data refere-se a um conjunto de dados extremamente grandes e complexos, que não podem ser facilmente processados, usando técnicas tradicionais. Esses dados são caracterizados por 3 Vs: volumes, velocidades e variedades. Volume se refere à enorme quantidade de dados gerados diariamente. A velocidade diz respeito à taxa de geração desses dados em tempo real. E a variedade abrange os diferentes tipos de dados, como textos, mídias sociais, áudio, vídeo, sensores, dispositivos, entre outros. Big Data é um termo recente e, por isso, não existe na maior parte dos dicionários de estatística. São dados multivariados e de elevada dimensão, geralmente criados em tempo real, e apresentam um crescimento exponencial na escala temporal, nomeados de megadados. Quanto mais dados são gerados, maior é o esforço para extrair informações. Os centros de dados tiveram que aprender a lidar com o crescimento exponencial de dados gerados e desenvolver ferramentas que fossem para além de bancos de dados relacionais e sistemas paralelos de banco de dados.
Sendo assim, a velocidade para obter a informação faz parte do sucesso que o Big Data pode proporcionar à sua empresa. O conceito de Big Data foi definido inicialmente por 3 Vs, que seriam a velocidade, o volume e a variedade. Mas a literatura mostrou que seu conceito pode ser expandido para 5 Vs, representados pelos seguintes conceitos. Além de volume, variedade e velocidade, a veracidade, que é a verdade dos dados, e o valor que esses dados têm. Criando-se assim, além do volume de dados, a velocidade que esses dados são postados, a variedade de dados que a gente tem através de dispositivos, redes sociais, mídias, assim por diante, a veracidade, que se aquele dado é realmente verdadeiro, se aquele dado faz sentido ou não, e o valor desse dado que tem para um determinado assunto, uma empresa, um negócio, um governo ou uma pessoa. Ou ambos. Correntes modernas, desde 2020, defendem a existência de 7 Vs, acrescentando à lista visualização e variabilidade. Então, o Big Data, antes conhecido a partir dos conceitos de 5 Vs, adicionou a visualização dos dados, como esse dado é visualizado, e a variabilidade do dado, qual a variação que esse dado sofre. Mas por que a gente tem esse conceito dos Vs? Bom, quando a gente vai trabalhar com a informação, nós precisamos garantir que a gente consiga processar um grande volume de dados. A gente precisa conseguir identificar qual o valor que aquele dado tem para a gente. A gente precisa identificar qual que é a veracidade desse dado. Né? Se esse dado é realmente um dado real. Porque se a gente tiver com dados que não são reais, vai distorcer todo o nosso estudo. E como a gente visualiza esses dados, né? Que é muito importante. A variedade desses dados, onde a gente está pegando essas informações, qual a variedade de dados que a gente tem? É de áudio, de vídeo, são documentos, ou até mesmo bancos de dados. A velocidade que a gente trabalha o processamento desse dado a partir desse volume imenso de dados. E quanto que esses dados têm de variação, né? Se uma informação é incompleta, ela tem uma variação, uma atualização ou não. Qual que é a taxa de variação desse dado? Porque essa variação pode distorcer também as minhas análises, né? E os meus estudos, gerando insights não verdadeiros, não concretos. Então a gente precisa ter todos esses Vs juntos, concentrados, na hora de colher esses dados para trabalhar com o máximo de informações concretas. Por isso o conceito de aplicar esses Vs. A importância do Big Data. O Big Data é essencial em várias áreas, incluindo negócios, ciência, saúde, finanças e governo. Ele oferece insights valiosos que podem levar a tomadas de decisões mais informadas e estratégicas. Com a análise adequada dos dados, as organizações podem identificar padrões e tendências, prevendo comportamentos futuros que geram vantagem competitiva. O processo de análise de Big Data começa com a coleta dos dados, no processo de reunir informações de diversas fontes, como banco de dados, dispositivos IoT, redes sociais, registros de transações, entre outros. Em segundo passo, o armazenamento desses dados, que envolve a escolha de uma estrutura de armazenamento adequada para lidar com o volume e variedade dos dados coletados. Isso pode incluir bancos de dados NoSQL, data lakes ou sistemas de gerenciamento em nuvem. Terceiro passo, processamento. É a etapa que os dados são processados e transformados em informações úteis. Isso pode envolver técnicas de processamento em lote, batch, ou em tempo real, streaming, e algoritmos de machine learning. No quarto passo, a análise desses dados, que nesta etapa os dados são explorados e analisados
para identificar padrões, tendências, obter insights relevantes, e isso pode ser feito usando técnicas de visualização e mineração de dados, aprendizado de máquina e outras abordagens analíticas. E por último, a tomada de decisão com base nos insights obtidos na etapa de análise. As organizações podem tomar decisões mais informadas e estratégicas, otimizando seu processo e melhorando seus resultados. Conclusão: o Big Data está transformando a maneira como as organizações coletam, gerenciam e analisam informações. Ele oferece uma perspectiva valiosa para a tomada de decisões e o desenvolvimento de estratégias inteligentes. Big Data é a área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de um conjunto de dados muito grandes. O termo Big Data surgiu em 97 e foi inicialmente utilizado para nomear um conjunto de dados não ordenados e em rápido crescimento. Com o aparecimento da internet, a quantidade de dados disponíveis aumentou abruptamente, da era do terabyte para o petabyte, e desde 2015 a era do zettabyte. Atualmente são gerados mais de 2,5 quintilhões de bytes diariamente. Pela sua presença nas relações econômicas e sociais, apresentou uma evolução nos sistemas de mercado e na ciência. As ferramentas que fazem uso de Big Data são de grande importância, por exemplo, para definir estratégias de marketing, aumentar a produtividade, reduzir custos e tomar melhores decisões. A evolução dos dados. Em 1940, criaram-se os mainframes que consumiram até 1970 em torno de 0,1 terabytes. A IBM criou esses grandes computadores de processamento centralizado, utilizados principalmente por empresas e instituições governamentais para processar grandes quantidades de dados. Em 1970, vieram os computadores pessoais, personal computers, a gente chamava de PC, que geraram em torno de 1 terabyte de dados. Computadores de mesa ou portáteis acessíveis para uso individual, permitindo a geração e armazenamento de dados em uma escala menor. Em 1989, com a criação da internet, gerou-se aproximadamente 1 petabyte de dados. Uma rede global que conecta computadores e dispositivos em todo o mundo, permitindo a troca e compartilhamento de dados em larga escala. Em 2005, os dispositivos móveis geraram em torno de 5 petabytes de dados. Avanços nos dispositivos móveis como smartphones e tablets que permitiam a geração e compartilhamento de dados em movimento, criado por Martin Cooper da Motorola em 73. E aí, assim, só um ponto, por que criou em 73 e em 2005 começou a ter um consumo enorme? Muita tecnologia foi criada há anos atrás, muitas vezes ela não era compatível com o ambiente em que a gente se desenvolvia. Então, um exemplo, a gente tinha acesso à tecnologia, mas não tinha como processar essa tecnologia, ou não tinha métodos para processá-la, ou métodos de conectá-la em larga escala, ou de velocidade. Então, uma série de processos foram sendo implementados até que a tecnologia pudesse ter um avanço e uma utilização em escala maior. Então, o caso dos dispositivos móveis. E assim como outros dispositivos ou outras tecnologias que dependeram de alguns pontos para que isso evoluísse. Então, em 2010, as redes sociais geraram aproximadamente 50 petabytes de dados. Plataformas online que permitem que as pessoas se conectem e interajam, resultando em um grande volume de dados gerados por meio de postagens, compartilhamentos, curtidas e etc. A primeira a ser criada foi em 97. Novamente, por conta de toda a evolução da tecnologia, né, e os acessos e assim por diante, o consumo dela acabou sendo aos poucos sendo expandida. Tá? Foi o mesmo caso das redes sociais.
2015, IoT, Internet das Coisas, gerou em torno de 500 petabytes de dados. A rede de dispositivos físicos interconectados que coletam e trocam dados entre si, abrangendo desde sensores industriais até dispositivos domésticos inteligentes, criado em 99 por Kevin Ashton. Novamente, por que não utilizávamos isso nesta época? Começou uma utilização em larga escala a partir de muitos anos depois. Primeiro, o acesso à tecnologia era caro. Segundo, as conexões ainda e os processos ainda não estavam agindo a favor daquele determinado dispositivo ou método de utilização. Então, uma série de eventos aconteceram que ficou mais acessível. O exemplo que a gente tem hoje das casas inteligentes. Hoje a gente tem acesso a muitos dispositivos que antigamente eram muito caros e eram fabricados mais para empresas, né, indústrias. Hoje está mais disponível ao acesso, né, das pessoas, tanto com relação a custo e disponibilidade, e também plataformas que gerenciavam esses dispositivos. São plataformas que às vezes eram, e até hoje ainda acontece, eram próprias de uma determinada empresa, né? Não tinha uma interconexão entre todos esses dispositivos de empresas diferentes, né? Então hoje até está se tratando dessa forma das empresas terem os dispositivos dentro de uma plataforma e que essa plataforma reconhece qualquer marca de dispositivo, para que todos tenham acesso, né, a qualquer marca em uma plataforma única. Isso ainda está em avanço, né, mas hoje ainda a gente tem essa dificuldade. Bom, aí continuando em 2020, com o termo de Big Data, gerou-se em torno de 1 zettabytes, que é o conceito cunhado em 2005, que engloba o processamento e análise de grandes volumes de dados, de diversas fontes, para obter insights e informações valiosas. Novamente, o termo Big Data, apesar de ter sido criado e cunhado há muito tempo, ele só começou a ter sua implementação de fato a partir de 2005, 2009, onde criaram-se processos, métodos de processamento e plataformas que pudessem ser utilizado esse conceito, né, para processar, armazenar e lidar com tanto volume de dados.